vamos com calma. A gente pode fazer realmente um treinamento individualizado para essa pessoa e a gente vai tomar muito mais cuidado com a carga que a gente vai colocar nessa pessoa. Mas não sai aí na tora, igual diz o maranhense, né? Correndo, sem conhecer um pouco, sem entender um pouco. Então nós trouxemos aqui um especialista. E diferente de outros profissionais, eu não vejo só a lesão como uma coisa pontual. Já diz assim, né? O médico do esporte. O médico do esporte é ortopedista. Muita gente confunde. A gente, obviamente, vai ajudar a medicar, vai tentar tirar esse paciente da dor. E aí, quando a gente tirar esse paciente da dor, a gente vai preparar ele para que ele evite de ter dor mais para frente. Então, a gente, na verdade, não deixa o paciente largado depois de medicar ele. Então, tem o tênis correto para você correr, tem o tênis para 5 km, tem o tênis para 10 km, tem a postura, tem o braço, tem a técnica quando dá a dor desviada, bota os braços. Aí o rapaz, mas a gente acha que é só chegar e correr. E antes de começarmos mais esse episódio do VitaliCast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, Oni Herbal, suplementação para o corpo e alma, JP, gestão digital, e quero dar as boas-vindas a Prime Dental. Você, especialista, dentista, que trabalha em consultório odontológico, agora aqui em Balsas, você tem uma loja completa. Sabe onde comprar, preço, qualidade, em frente ao Hotel 10. Isso mesmo, aqui em Balsas agora tem Prime Dental. Seja bem-vindo a mais um episódio do VitaliCast, sua dose de saúde, longevidade e bem-estar. Tudo que você precisa você encontra aqui no VitaliCast. Em breve, novos episódios aí com história de superação, história de vida, ficar sabendo, entendendo um pouco mais de cada pessoa, de pessoas importantes que você tem curiosidade de conhecer um pouco mais. Eu sou Edivaldo Leda, farmacêutico, especialista em suplementações personalizada. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Quer começar um esporte, quer começar a prática de um esporte. Hoje Balsas, tá, vamos se dizer, eu acho que não é nem só Balsas, né, doutor? Mas assim, estamos numa febre, vamos dizer assim, de corrida. Mas não sai aí na tora, igual diz o maranhense, né? Correndo, sem conhecer um pouco, sem entender um pouco. Então nós trouxemos aqui um especialista que é fera no assunto. Doutor Alexandre Monteiro. Doutor Alexandre Monteiro. Diretamente do Rio de Janeiro. Especialista, médico do esporte, não é isso? Médico do exercício e esporte. Também sou médico de família e comunidade. Eu também tenho uma pós-graduação em cuidados paliativos. Olha aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo. Não, já que você já começou, explique aí pra gente. Conte um pouquinho aí. Primeiro conte um pouquinho sobre sua história e depois explica pra gente o que é o médico do esporte. Perfeito. A maioria da minha formação, na verdade, foi no Rio de Janeiro, a minha formação médica, com a especialização de medicina do exercício e esporte em São Paulo, junto com algumas coisas relacionadas à biomecânica de corrida. Eu também sou médico de família e comunidade com RQE, então eu fiz a residência e logo depois, na verdade, eu virei preceptor do programa de residência, ou seja, eu ajudei médicos que entraram para essa especialização de medicina e família e comunidade e quiseram se especializar nessa área, então acabou que eu formei bastante gente. Além disso, também eu fiz uma pós-graduação no Albert Einstein de cuidados paliativos. O que é o médico do esporte, né? É uma coisa que todo mundo pergunta e, na verdade, o médico do esporte, ele olha o paciente literalmente como um todo. A gente não pega só uma lesão ou um sintoma, a gente pega tudo dessa vida da pessoa, seja do treino, seja da rotina, e a gente adapta à realidade. E diferente de outros profissionais, eu não vejo só a lesão como uma coisa pontual. A gente olha tudo ao redor dela, a gente olha a parte da alimentação, a gente olha a parte da hidratação, a gente vê os hábitos dessa pessoa e principalmente a gente vê como que essa pessoa se porta no esporte. Então, quando a gente pensa em tratar um paciente, eu não vou só tratar o sintoma. Eu vou tratar toda a rotina dele, que na verdade pode ter sido a causadora desse sintoma. Muitas pessoas confundem. Acho que eu sou médico do esporte, a pessoa já diz, vamos dizer assim, se machucou num treino, vou no ortopedista. Já diz assim, né? O médico do esporte. O médico do esporte é ortopedista, muita gente confunde. E você trata lesões? Sim,
Tratar a lesão é realmente uma parte específica da medicina do esporte e existe muito essa diferenciação e às vezes até essa própria confusão entre o que um ortopedista faz e o que um médico do esporte faz. E, na verdade, a diferença principal ela é muito em relação ao que vai ser proposto para o paciente. Então, existe uma concepção, às vezes, um pouco mais antiga de você vai tratar uma lesão? Olha, você tem que ficar parado, você vai tomar essa penca de remédio, vai fazer repouso por tantas semanas e depois você volta aí e segue a sua vida sozinho. Na medicina do esporte, a gente, na verdade, vai tentar, primeiro, entender o que causou a lesão. A gente, obviamente, vai ajudar a medicar, vai tentar tirar esse paciente da dor. E aí, quando a gente tirar esse paciente da dor, a gente vai preparar ele para que ele evite de ter dor mais para frente. Então, a gente, na verdade, não deixa o paciente largado depois de medicar ele. A gente pega ele justamente para avaliar isso tudo como uma rotina dele, na verdade, para que, na verdade, ele consiga viver sozinho, sem necessidade de medicamentos. Eu, depois que comecei a praticar, né, o esporte da corrida aqui em Balsas, tá bem legal mesmo. A gente vai... Deu um grito aqui, vamos fazer um treino. Junta 300 e poucas pessoas. Com certeza. Vai fazer uma corrida, 600 pessoas. E assim, eu comecei nessa brincadeira também de correr, comecei a gostando, e comecei no grupo, e vai, não. Tem o jeito certo de correr, né? Então tem o tênis correto para você correr, tem o tênis para 5 km, tem o tênis para 10 km, tem a postura, tem o braço, tem a técnica quando dá a dor desviada, bota os braços para... Aí o rapaz, mas a gente acha que é só chegar e correr. E não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim mesmo. Isso é uma coisa muito comum, né? Ainda mais quando um esporte vira moda, todo mundo quer começar a fazer. E isso, na verdade, não tem que ser olhado de maneira ruim. O fato de ser uma coisa que, na verdade, vai trazer benefício de saúde para ela mesma, a gente tem que realmente recomendar, e quanto mais pessoas começarem a correr ou fazer qualquer outra atividade física, vai ser muito bom. Mas a chance dessa pessoa ter qualquer tipo de problema, principalmente de lesões ortopédicas, se ela não fizer o acompanhamento, é muito grande. Por quê? Se essa pessoa não está sendo avaliada da parte biomecânica dela, ela às vezes está fazendo uma pisada errada que ela não está percebendo. Ela às vezes está correndo muito e só respirando pela boca, e aí ela fica com aquela famosa dor de desviado que todo mundo reclama, e ela não percebe. Ela está ali só na emoção de correr, e às vezes ela está até estragando um pouco o corpo dela. Então, quando a gente pensa nas pessoas querendo realmente, de fato, correr e começar a correr e melhorar o desempenho, a gente tem que dar uma olhada com um pouco mais de calma. Porque quanto mais cedo a gente começar esse acompanhamento, menos chance de lesão essa pessoa vai ter, menos chance de ter, na verdade, problemas ou até dela gastar dinheiro à toa com um tênis errado ou até com algum exame errado, vai ser realmente muito grande. Então, quando a gente pensa numa pessoa querendo correr, primeira coisa que é ideal da gente pensar, vamos fazer uma avaliação biomecânica da corrida dessa pessoa? Porque se tiver qualquer coisa de diferente, a gente já pode começar a fortalecer, tanto na academia e muitas vezes até com a fisioterapia, para que ela consiga realmente correr com qualidade e, principalmente, progredir com qualidade. A gente não quer só que a pessoa fique correndo e talvez fique nos 5 km para sempre. A gente vai pegar o objetivo que ela quer, seja, por exemplo, correr 5 km mais rápido, ou ela quer carga, ela quer subir para 10 km, depois 21, depois 42 e até uma outra maratona. Então, com o objetivo de cada pessoa, a gente vai traçar um plano diferente, a gente vai traçar uma planilha de treinamento diferente. Poxa, isso é muito legal. Imagine você chegar, né? Que hoje a gente aprende com grupo. Eu mesmo não sabia que tinha um jeito certo de correr. Essa avaliação que você faz, você tem uma esteira que a pessoa corre para você ver, entender melhor como que é a corrida, ou é a anamnésia, como que você corre, o que é que você sente, como que é essa interpretação? É um pouquinho dos dois. Primeiro, a gente faz a anamnese, né, que seria a entrevista com o paciente, para entender os hábitos dele, entender um pouco como que ele corre, se ele já teve algum machucado prévio. Mas quando a gente fala em avaliação biomecânica da corrida, a gente pensa principalmente na avaliação por esteira, porque ela é um pouco mais fácil e ela é melhor da gente trazer dados para isso. Inclusive, na Medical, que é onde eu atendo, a gente vai ter o
primeiro centro realmente focado nessa parte de biomecânica da corrida para a gente poder fazer essa avaliação. E a avaliação, ela é através da esteira e a gente faz, na verdade, 2 tipos de gravações diferentes. A primeira com a pessoa de lado e a segunda a gente gravando a pessoa correndo de costas, e a partir disso a gente consegue jogar em alguns sistemas e a gente consegue avaliar várias angulações. E nessas angulações a gente pode notar que existe algum tipo de fraqueza no quadril da pessoa, ou que a pisada dela está pronada demais, que é um pouco mais para dentro. E aí são coisas que, se a pessoa estiver tendo algum tipo de dor no final do treino, ou ela até já se lesionou alguma vez, a gente tem que olhar e a gente tem que tentar corrigir. E muitas vezes a gente consegue corrigir isso com fortalecimento mesmo. Eu acho que foi o nosso último episódio que a gente falou com o Edmar, que é o educador físico, e a gente entrou nesse assunto da corrida, da moda da corrida. E aí também a gente comentou sobre o fortalecimento. E aí ele falou que em breve, infelizmente em breve, muita gente vai aparecer lesionado, né? Quais são essas principais lesões que correm o risco de quem é um corredor, por exemplo? Perfeito. Infelizmente vai ser realmente muito comum se as pessoas não tiverem o preparo correto, e normalmente o que a gente vê mais nos corredores e o que chega muito no meu consultório é principalmente dor no joelho, fascite plantar, tendinopatias, que são muito comuns, e canelite. São, assim, disparado as queixas mais comuns que chegam no meu consultório. E, na verdade, é isso. Na grande maioria das vezes, essa pessoa ou ela está pisando errado, ou ela está fazendo todo o treino de corrida e deixando de lado a parte do fortalecimento. E hoje a gente tem muita evidência para confirmar que corrida e fortalecimento muscular têm que andar juntos. Ainda mais se você já treina um pouco mais sério, você tem uma carga um pouco mais alta, não tem como. Por mais que você talvez não goste de fazer uma musculação ou até um fortalecimento em casa, tem que dar uma atenção semanal, porque isso vai ser realmente muito benéfico para todo mundo. E aquela velha pergunta, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade. Me lesionei, e aí, vou parar de correr? Depende. Vai depender muito do tipo de lesão. Existem algumas lesões outras que a gente considera que elas são de maior gravidade, como uma fratura ou às vezes um rompimento completo do ligamento, que no momento inicial realmente vai ter que fazer um repouso um pouco mais sério e, dependendo do caso, vai precisar até de cirurgia. E aí, no caso de romper o ligamento, eu acredito que seja só cirurgia, né? Sim, na grande maioria das vezes realmente vai ser cirurgia, e dependendo do tipo de fratura também. Se for uma fissura, por exemplo, que seria só o osso ficar um pouco mais rachado, aí a gente tem que respeitar um pouco mais o repouso, mas o mais importante teve qualquer tipo de lesão, começou a ter uma dor. Se é uma dor leve, mas que ela persiste por mais de 48 ou 72 horas, já é importante dar uma atenção para ela. Ou se ela é uma dor que ficou muito aguda e gerou qualquer tipo de inchaço, já é melhor dar uma olhada na hora, porque normalmente isso já tem um valor preditivo mais alto de realmente ter tido ali alguma coisa mais séria. Então, quando a gente fala em se machucou, tem que fazer repouso, vai depender muito do jeito que a gente vai avaliar. Na maioria das lesões que a gente considera lesões leves, um estiramento muscular ou às vezes uma entorse leve, essa pessoa vai fazer talvez 1 ou 2 dias de repouso junto com alguns medicamentos, e logo em seguida a gente já vai tentar voltar aos pouquinhos com a atividade dessa pessoa. De uma forma mais leve? Bem leve e bem graduada, e principalmente com acompanhamento. Normalmente é nessas horas que entra um fisioterapeuta, porque aí ele vai guiar e ver exatamente aonde que está o limite ali para a gente poder chegar. Existem também alguns outros casos que a gente consegue usar de mão a infiltração. E a infiltração é como se fosse a injeção, seria mais ou menos isso, né? Diretamente no joelho. Exatamente. Diretamente no joelho ou em qualquer articulação que estiver lesionada. Ela não é uma ferramenta que serve para absolutamente tudo, e ela não é 100% a solução mágica de todos os problemas, mas ela pode ser, em muitos casos, um ótimo adjuvante. E aí é muito importante a gente entender que, na grande maioria das vezes, não existe solução milagrosa. Não existe um comprimido que você vai tomar e vai melhorar tudo magicamente. E não existe uma infiltração que você fizer e só ela sozinha vai resolver. Isso tudo
tem que vir com um acompanhamento médico, tem que vir com um profissional de educação física para ajudar a fazer um fortalecimento, tem que vir com um fisioterapeuta ajudando nessa parte da reabilitação também. Então a gente vê que tem vários aspectos para uma coisa que às vezes a gente considera simples. É só uma dorzinha aqui no joelho. Mas vamos dar uma olhada nessa dor no joelho primeiro, para ver se de fato ela realmente é uma coisa mais tranquila, ou se for uma coisa um pouco mais grave, a gente já consegue realmente abordar ela logo de início. No caso, a infiltração, ela exige uma recuperação diferente ou não? É apenas uma injeção para um anti-inflamatório, seria mais básico isso? Ou não? Recuperação bem leve, bem tranquila? A infiltração ela acaba ajudando um pouco a ter uma recuperação mais rápida e ela ajuda a ter realmente uma flexibilização ali da parte do movimento. Então, quando existe um paciente que tem indicação de fazer infiltração, a primeira coisa que a gente orienta essa pessoa tem que evitar nas próximas 24 horas de fazer qualquer tipo de atividade física minimamente extenuante. Passou das 24 horas, essa pessoa já vai ter realmente uma melhora bem mais considerável e aí a gente vai conseguir realmente reabilitar ela para ela ir voltando aos poucos. Então ela vai começar, às vezes, a caminhar um pouco e sentir como é que é, começar uma corrida leve e aí a gente vai sentindo. Lembrando que infiltração sozinha não dá. Tem que vir junto pelo menos com a parte da reabilitação. Doutor, e eu quero começar uma atividade física, mas estou um pouco acima do peso. E aí muita gente já está acima do peso, vai começar por onde? Aquela questão, fazendo uma caminhada, fazendo uma corrida. Existe o risco maior dessa pessoa se lesionar? É algo muito relativo, eu diria às vezes até polêmico, porque muitas pessoas associam, essa pessoa tem muito sobrepeso, ela vai ter realmente uma maior chance de machucar o joelho, machucar o tornozelo devido ao excesso de peso. Isso é relativo, isso pode acontecer porque existe uma sobrecarga maior, mas de longe a gente tem que incentivar essa pessoa a continuar fazendo. Com certeza. Se essa pessoa tiver realmente uma intenção muito grande de fazer qualquer tipo de atividade, a gente vai orientar ela através de planejamento. Se você me perguntar, uma pessoa que pesa mais de 100 quilos, cara, ela quer começar a correr, ela nunca correu nada, ela já quer começar a correr? Vamos com calma. A gente pode fazer realmente um treinamento individualizado para essa pessoa e a gente vai tomar muito mais cuidado com a carga que a gente vai colocar nessa pessoa. Talvez começar com uma alternância entre caminhada e uma corrida um pouco mais leve para que não tenha problema. Aos pouquinhos que tiver a aceitação desse paciente, que ele está começando a desenvolver um pouco mais de resistência, automaticamente ele acaba já perdendo um pouco de peso e a sobrecarga diminui, e até com a própria caminhada e com a corrida, ele está fortalecendo a musculatura dele um pouquinho. Então isso tudo vai ganhando resistência e ele vai conseguindo melhorar. Eu nunca contraindico uma atividade física para ninguém, é muito difícil, porque imagina se é o seu sonho você correr e aí eu vou chegar e falar, não, você está muito pesado, você não vai correr não, isso é fora de cogitação, mas a gente vai adaptar para tentar evitar que o mínimo de problema aconteça. Agora, uma dúvida minha. Eu gosto de correr, mas não sou daqueles, o povo chama tiro, vou dar um tiro, né? De 300 metros, 500 metros. Não, eu corro tranquilo, na minha, mas assim, se eu der um gás bacana, parece que acabou o fôlego. Né? E aí, nessa situação, como é que eu consigo aumentar meu gás, aumentar minha resistência para correr um pouco mais? Sem me prejudicar, né? Isso é uma ótima pergunta e existem, na verdade, vários corredores e vários treinadores de atletas que entram, às vezes, até um pouco em conflito em relação a isso. O consenso da maioria das pessoas é, se você quer melhorar a sua adaptação cardiológica, a sua adaptação fisiológica, quanto a essa parte de você ter realmente uma disposição maior, quase todo mundo fala em carga. Não é um consenso todo mundo chegar e falar, não, para você melhorar isso, olha, você vai ter que fazer tantos treinos de tiro no seu mês. Isso é uma coisa bem, na verdade, reduzida nas evidências que a gente vê. Mas todo mundo fala de carga progressiva. Então, se você é uma pessoa que, tá querendo melhorar o seu tempo numa corrida específica, por exemplo, 5 km, e você às vezes está correndo 3 km muito bem,
mas chega ali no 3º quilômetro você já tá, meu Deus do céu, eu acho que não vai estar dando. A gente vai fazer uma programação específica para que você comece a aumentar a quantidade de carga semanal. Então, na primeira semana, por exemplo, Tiro de 100, 200, 300. não necessariamente tiro. O tiro é uma coisa que, dependendo do perfil de cada paciente, a gente pode botar ou não. Existem pessoas que fazem treinamento de maratona que eles tiram completamente o tiro da sua rotina. Por quê? Quando você faz o tiro, se você se empolga demais, você pode aumentar um pouco a sua chance de fazer um estiramento ou de fazer uma lesão. Então, as pessoas normalmente só focam na carga. Quem quer treinar, por exemplo, um pouco mais de velocidade, aí a gente já pode começar a implementar, porque isso vai gerar uma adaptabilidade um pouco maior. Mas é uma coisa muito individualizada. Para o seu caso, a gente na verdade pode fazer até um mix. A gente bota um treino de tiro, e aí a gente sempre orienta que você não faça o maior tiro da sua vida para que você não tenha lesão. Você tenta ali pegar uma velocidade que você considera boa, que você está se sentindo rápido e que vai cansar, mas não a sua máxima. Mas a gente vai aumentando a carga progressiva da semana. Então, se na primeira semana você correu 10 km na semana, na segunda semana a gente pode progredir isso para 12. E aí depois a gente progride para 14. E aí dependendo do dia que você quiser bater a sua meta ou do dia que tiver uma corrida que você quer, cara, não, eu vou bater o meu recorde pessoal aqui nessa corrida, a gente adapta as semanas em relação a isso. Então, uma coisa que é muito comum e que é muito importante e interessante de ver é, na maioria das planilhas de corrida, e para quase independente do objetivo da pessoa, na verdade, vai aumentar essa carga. Então, carga progressiva, tanto na musculação quanto na corrida, é uma coisa que é pro resto da vida mesmo. É a mesma coisa, não adianta. Se você consegue levantar um peso, o mesmo peso, se você não aumentar nem que seja 500 gramas nessa carga, 1 quilo, não vai. Então faz sentido você sempre manter esse ritmo. Doutor, eu acredito que você, por ser um médico do esporte, quem queira praticar um esporte, acaba indo um pouco pro lado do emagrecimento. Precisa perder um pouco 1 quilo aqui, outro quilo ali. E hoje se fala muito naquelas injeções. Mounjaro, né, que é a Ozempic. E muita gente está tomando sem prescrições médicas, agora não, que hoje já é com prescrições, mas mesmo assim a pessoa ainda consegue sem, né? Com certeza. Qual o risco dessas pessoas tomar essas medicações, vamos dizer, adoidada aí? Então, tem vários problemas, na verdade, que a gente pode encontrar com isso. A primeira delas é da pessoa estar fazendo os medicamentos sem uma prescrição. Se ela está fazendo sem prescrição, da onde que ela está tirando a dose certa para ela? Pegou com o vizinho, pegou com um amigo. Exatamente. Até se isso está sendo armazenado de maneira correta, se de fato é um medicamento verdadeiro, porque existe muita falsificação hoje em dia. Então, o primeiro ponto é, se você está fazendo esses medicamentos sem acompanhamento, os riscos talvez vão ser muito maiores do que os benefícios. E quando a gente fala em Mounjaro, em Ozempic, a gente sabe que eles têm riscos específicos. Existe uma perda de peso, mas pode ter uma perda de massa muscular. Existe até um aumento de chance de você ter pedra na vesícula e ter um pouco mais de crises relacionadas a isso. Existe até um pouco de enfraquecimento ósseo também. Algumas pessoas estão até fazendo uma associação com alterações na visão, junto com o uso de Mounjaro e Ozempic. Eu vi alguns estudos relacionados a isso mesmo. Esse é o problema número 1. E aí o problema número 2 é até quando você faz com acompanhamento médico. Por quê? Esse acompanhamento ele tem que ser muito bem feito. O Mounjaro e o Ozempic, as canetas emagrecedoras ou qualquer medicamento que seja utilizado para esse fim, ele nunca pode ser demonizado. Se ele está aqui e ele foi estudado para isso, ele pode ser usado, mas ele não é a solução. Você não vai emagrecer por causa do Mounjaro. Você vai emagrecer porque você está em déficit calórico e a partir disso a gente tem que ver algumas coisas. Então, se você tem um acompanhamento que você está fazendo esses remédios, mas você não está mudando a sua rotina alimentar, você não está implementando atividade física na sua rotina, a chance de você reganhar esse peso logo quando você parar de fazer é muito grande. E aí eu até brinco que eu sou um médico que eu não quero, na verdade, prender o meu paciente a mim.
Eu quero que ele chegue no meu consultório e ele consiga ou emagrecer, que seja o objetivo dele, ou conseguir correr bem, e que depois ele consiga, na verdade, fazer isso sozinho. Então, o Ozempic, o Mounjaro e as canetas, eles são uma ferramenta para a gente dar o empurrão inicial. A partir do momento que fez esse empurrão, a gente não pode perder tempo. A gente vai começar a mudar o jeito que essa pessoa se alimenta para ele entender as calorias que ele está ingerindo, para ele entender o que é um déficit calórico, porque vai ser assim que vai conseguir fazer o emagrecimento. E mais importante, essa pessoa tem que se movimentar. Quanto mais ela se movimentar, menor podem ser os efeitos colaterais. Porque quando a gente emagrece, a gente acaba realmente perdendo, a gente perde gordura e, inevitavelmente, a gente perde massa muscular. Se não estiver praticando uma atividade física ou fazendo um acompanhamento ideal, um grande risco, né? Exatamente. Então, a gente tem que fazer justamente para minimizar isso. Você ainda vai perder um pouquinho, mas você vai perder muito menos. Então, se a gente faz, por exemplo, essas canetas por 3 meses, eu quero que quando chegue os 3 meses, esse paciente pare de fazer e ele volte a sentir um pouco mais de fome, mas ele já está comendo muito mais legume, muito mais verdura, ele já está muito regrado porque ele transformou isso num hábito. E é isso que eu quero com os pacientes. Eu quero que eles tenham hábitos bons para eles não ficarem presos a mim ou a qualquer outro médico. Eles têm que seguir a vida deles normal, graças a Deus, voltar no meu consultório querendo às vezes melhorar mais o desempenho na corrida, porque a parte do emagrecimento já foi resolvida, ou até querer ganhar mais massa muscular, mas eu não quero ter que ficar, por exemplo, vendendo para ele sempre um medicamento achando que aquilo ali é a solução única. Verdade. Pessoal, quem chegou agora, está nos assistindo, nos ouvindo, nós estamos aqui, a gente já transmite também, doutor, quem não sabe, na Rádio Boa Notícia toda sexta-feira às 13 horas. Então, se chegou agora, a gente está batendo um papo aqui com o doutor Alexandre, que é médico do esporte. E a gente está comentando um pouco sobre as injeções, né, doutor? E contar uma história aqui de uma cliente não, conhecida, né? Virou cliente depois. Começou a tomar sozinha também. E aí perdeu 10 quilos. Perdeu 10 quilos. Aí foi no médico. Dos 10 quilos, 6 era de massa magra. Nossa Senhora. Para você ter uma ideia, né? O que é você fazer sem um acompanhamento. Então, eu acredito que foi um dinheiro gasto em vão, né? Um dinheiro gasto em vão. É exatamente isso. E as minhas outras especialidades, elas me fazem ter um olhar muito mais integral para o paciente. Então, na verdade, eu fico triste, entre aspas, quando eu vejo que o paciente está jogando dinheiro fora. Eu não quero que ele jogue dinheiro fora. Eu quero que ele tenha o máximo de eficiência possível com o dinheiro que ele está gastando, porque a gente sabe que não está fácil para ninguém. Então, se ele faz esse acompanhamento, se ela tivesse feito talvez o acompanhamento, ela poderia ter perdido 10 quilos de gordura, poderia até ter ganhado um pouco mais de massa muscular. Mas é isso, a gente tem que orientar. O nosso papel como médico é de orientador. Não é só um prescritor que toma remédio e vai embora. Não, eu preciso te dar orientações para que você faça a famosa MEV, que é mudança de estilo de vida. Isso, na verdade, é a maior prevenção em saúde que a gente pode ter. Explicar para o paciente que fazer atividade física, correr, se alimentar bem, é para o resto da vida e vai trazer longevidade. Quando a gente fala em medicina do esporte, a gente associa muito a qualidade de vida. Então eu quero que os meus pacientes tenham a melhor qualidade de vida possível, porque eu sei que eles se alimentando bem e comendo bem, daqui a 20 anos, o risco deles desenvolverem hipertensão ou diabetes vai ser muito menor. Então, a gente vê hoje, graças a Deus, no cenário de Balsas, por exemplo, muitas pessoas com seus 40, 50 anos correndo bem e super saudáveis, inclusive correndo muito melhores do que eu, dando um baile em muita gente jovem aí. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente realmente tem que incentivar e puxar mais as pessoas para fazer. Muito bom. Doutor, a gente já falou aqui um pouquinho da corrida, um pouquinho do emagrecimento e um pouquinho dessa injeção, mas a curiosidade, não só eu, claro, como profissional, entendo um pouco, mas quem está nos assistindo, nos ouvindo, quer entender um pouquinho como que uma medicação que foi lançada, foi feita para diabetes, está emagrecendo o povo. Como que isso funciona? Então, essa na verdade é a magia do negócio, né? Na grande maioria das vezes, a indústria farmacêutica, ela descobre que o efeito colateral de um remédio pode muito bem ser usado
para aquele fim do efeito colateral. Então, quando eles estavam fazendo realmente a parte da diabetes é muito estudada, é uma das doenças mais comuns no mundo, e aí eles começaram com a caneta para tentar até evitar realmente o aumento da frequência de uso de insulina, e aí eles viram que esse medicamento, que seria para, na verdade, reduzir os níveis de glicemia, eles inibiram algumas enzimas relacionadas ao apetite. E aí quando você entra nesse mercado mundial de emagrecimento e estética, ele é um mercado bilionário. Gigante. Então, quando eles notaram que aquilo ali estava, na verdade, inibindo o apetite da pessoa, e isso estava cursando com o emagrecimento, virou febre na hora. Na hora. E aí começou a ter uma expansão muito grande, e isso, na verdade, é uma coisa boa, porque os estudos sobre esses medicamentos aumentaram muito. Então, a gente vê que esses medicamentos eles podem trazer até uma certa proteção cardiovascular para quem já tem um risco um pouco mais elevado. É o famoso acidente que deu certo. Tudo na medicina, normalmente a gente fala que acaba sendo deu certo. Um acidente, e essas canetas, na verdade, elas acertaram bem, e com certeza nos próximos anos a gente vai ver, talvez a cada ano ou a cada 2 anos, alguma caneta nova que vai ter esse foco. E aí, para a estética, para o mundo da estética, as pessoas acabam usando de maneira despretensiosa, mas pensando que a obesidade é uma condição de saúde que é muito grave e que talvez a gente não dê a atenção suficiente, é uma coisa boa. A gente está, de fato, combatendo a obesidade. Então, pensando nisso, a gente está realmente fazendo a prevenção em saúde e a gente está trazendo mais qualidade de vida para o paciente. Você comentou aí no acidente, o acidente que deu certo, né? O acidente, para não correr o risco, usa o acidente vascular. Eu lembrei agora de muitas pessoas que começam a praticar atividade física, te vê isso sempre. Tava na academia, do nada, morreu. Tava na corrida, do nada, sofreu um infarto, apagou. O povo diz, tela preta. Deu a tela preta. E assim, o que isso acontece? O que está acontecendo com essas pessoas? Ou elas não estão fazendo um check-up? Então, é um pouco disso, na verdade. Quando a gente pensa que cada vez mais no século XXI o esporte está se popularizando, a gente vê que mais pessoas estão fazendo. Quanto mais pessoas estão fazendo esporte, eventualmente mais pessoas vão acabar passando mal e acontecendo alguma coisa. E por que isso acontece? Porque, na verdade, existem várias condições que qualquer pessoa, na verdade, pode ter, que elas são escondidas pela atividade física. Então, a gente vê que, infelizmente, acontece um jogador de futebol que parou no meio do campo e ninguém entende por quê, ou às vezes até nessas corridas uma pessoa passa mal e desmaia. Isso pode ser, na verdade, um problema que foi desencadeado pela atividade física. E aí existe uma coisa na especialização que a gente chama de avaliação pré-participação. Isso, na verdade, é como se fosse o check-up para o atleta entender que talvez ele, de fato, não tenha nenhum problema e ele pode fazer a atividade física dele com qualidade. E aí não é só um exame de sangue que você vê colesterol e você vê hormônio. Não, a gente tem que olhar muito bem para a parte cardiológica. Então eu vou te dar um exemplo. Todo paciente meu que chega no consultório e ele fala que ele quer correr com mais performance ou ele quer até correr com segurança, esse paciente, na grande maioria das vezes, ele vai sair com 2 tipos de exames diferentes. Um eletrocardiograma, para a gente ver a parte elétrica do coração, para ver se ele não tem nenhum distúrbio, nenhum tipo de arritmia. E muito importante também, o teste ergométrico. O teste ergométrico, ele é o teste da esteira, que a gente chama. Basicamente, você bota um monte de eletrodo para monitorar o seu coração, você começa a caminhar nessa esteira, e aí essa caminhada vai aumentando um pouquinho, e vai aumentando, e aí de repente você começa a correr, e aí você corre, na verdade, até você chegar praticamente no seu limite, e aí quando você chega no seu limite, o teste para. Quando isso acontece, a gente gera um estresse no corpo desse paciente, e a gente vê, se de fato ele tiver talvez alguma doença que possa fazer com que ele pare no meio do nada, esse exame muito provavelmente vai acabar descobrindo isso. Então, é um exame que para todo mundo que corre a gente acaba orientando, justamente para ele se sentir mais seguro. Porque o meu trabalho não é só ajudar
ele a emagrecer, ou ele a correr com qualidade, ou ele melhorar a performance. Eu quero que ele tenha segurança. Eu quero que ele seja seguro de que o esporte que ele está fazendo não vai gerar nenhum tipo de dano para ele na medida do possível. Então hoje a gente tem algumas competições mais sérias, principalmente ultramaratona, ou até algumas competições de ciclismo que são um pouco mais sérias, digamos assim, né, que tem uma carga muito grande, que eles exigem o atestado com os testes cardiológicos. Precisa, né? E é exatamente isso, é segurança. Eu quero dar segurança para o meu paciente. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui pro emagrecimento. Uma dúvida aqui do nosso colega Fábio. Esses dias ele chegou. Rapaz, o que é que eu faço? Parei no tempo, não perco mais nada. Essa barriguinha aí eu quero diminuir. Eu vou viajar, tá chegando julho. Tenho que botar a minha sunga. E aí, Fábio, como é teu almoço? Não, eu não tomo café. E aí, teu almoço? Aí eu almoço um pouquinho. Um pouquinho como? 2 pratadas. E eu, não, Fábio, aí tu... 2 quilinhos de arroz. Não toma café, mas também um almoço desse aí tá valendo por o café, não tá adiantando nada. E aí, nesse caso, brincadeiras à parte, né? Mas aí sempre tem pessoas aí que chegou, estagnou, não tá conseguindo mais emagrecer. O que é que essa pessoa pode fazer? Primeiro de tudo, essa pessoa realmente tem que fazer um acompanhamento com um profissional especializado, e o médico do esporte ele realmente pode ajudar nessa parte. Existe uma coisa que a gente, na verdade, não faz a mínima ideia do quanto de caloria a gente de fato consome. Existe um artigo que ele traz um título até assim espalhafatoso, que ele fala que durante a nossa rotina diária, a gente superestima as nossas calorias diárias em 3 Big Macs. Então, vou botar você, por exemplo, falar, Edivaldo, você vai comer tudo que você comeu no seu dia e você vai me falar quantas calorias você acha que você tem. E aí você vai lá, isso tudo aqui hoje eu acho que deu 1.800 calorias. E aí a gente começa a calcular e botar tudo, você na verdade comeu 2.700. Porque a gente não tem noção, a gente não foi ensinado disso em lugar nenhum. Então muitas vezes a gente pensa que a gente tá se alimentando muito bem, tô comendo saudável, mas às vezes a gente não tá fazendo o déficit calórico que vai chegar no nosso emagrecimento. Eu vou interromper um pouco, porque muita gente não entende, não pode entender o que é o déficit calórico, né? Tá bom, não. Vou explicar de uma maneira mais detalhada. Perfeito. Déficit calórico basicamente é você consumir menos calorias do que você gasta. A gente tem uma coisa que a gente chama de taxa metabólica basal. Basicamente é o quanto de caloria você gasta durante o dia só de você existir. Então você está existindo ali, parado, sem mover um dedo, você está gastando tantas calorias por dia. Quando a gente conta que você caminha e que você gasta caloria até se alimentando, mais atividade física, esse valor ele vai aumentando. Então isso é uma balança. A gente quer que essa balança, se você quer emagrecer, ela seja menos caloria e mais gasto. E aí quando a gente faz isso, inevitavelmente a gente vai emagrecer. Se você acha que está em déficit calórico e não está emagrecendo, você provavelmente não está em déficit calórico. E aí eu vou te dar um exemplo. Aquela besteirinha, tava aí, não, só um biscoitinho, não, é só um cafezinho com 2 colheres de açúcar. Exatamente. É o cafezinho com açúcar que a gente esquece de contar. É o biscoito no meio da tarde que a gente... E depois que lembra, nossa, realmente eu comi aquilo. Então são detalhes no dia a dia que só se a gente começar a gente rastrear, a gente percebe. Eu vou dar um exemplo meu. Eu já pesei 126 quilos. Sério? Sério. Já pesei 126, hoje eu peso 88. E aí nesse processo de emagrecimento... eu fiz muitas coisas e com certeza eu fiz muitas coisas erradas. Então chegou uma hora, quando eu cheguei, por exemplo, nos 98 quilos, que eu bati a parede assim. Eu falei, cara, eu não sei mais o que está acontecendo. Eu não estou emagrecendo, eu estou comendo certinho, estou fazendo tudo bem, estou fazendo atividade física. E aí eu falei, cara, não é possível. Se eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E aí o que eu decidi fazer? Naquele momento eu decidi jogar num aplicativo de caloria para saber de fato quantas calorias eu estava comendo. Então eu tinha um hábito, quando eu chegava, por exemplo, da residência, eu ia fazer um omelete, que um omeletezinho vai ser menos calórico do que uma janta. E aí eu botava 4 ovos e aí eu botava uma penca de queijo ralado. E aí quando eu fui botar na calculadora, eu vi que na verdade eu estava comendo como se fosse um prato de meio quilo. E aí bota mais uma manteiga, mais uma coisinha. Exatamente, e aí a gente não percebe.
Então, é muito importante você ter um acompanhamento, porque você vai abrir o olho para essas coisas. E é isso, quando você abre o olho, normalmente quando você aprende, você não esquece mais. Então você vai começar, quando você for no self-service, a entender, não, nossa, eu sei que isso aqui talvez vai ser muito calórico, cara, isso aqui eu acho que foi feito cheio de óleo, ou até mesmo o azeite que a gente considera saudável, se você botar muito, vai contar muita caloria. Então é pegar realmente a rotina do paciente para entender esse detalhe. Esses detalhes, na verdade. Uma das coisas que eu pergunto muitas vezes pro meu paciente é para ele me contar como que é o dia dele. Que horas que ele acorda, que hora que ele faz atividade física, quando que é a primeira refeição dele. Aí eu pergunto, a pessoa fala, não, eu só faço 3 refeições. Café da manhã, almoço e janta. Aí eu pergunto, tudo que tem no café. E no meio da manhã, tem alguma coisa? Não, não tem não. Mas às vezes eu como um pastel. Às vezes eu tomo um cafezinho com açúcar. E aí vai contando, entre o café e o almoço. Vai contando, entre o almoço e a janta. E vai contando o lanchinho da noite. Aquilo ali, na verdade, já dobrou as calorias. Então, o emagrecimento e a qualidade de vida, ela está nos detalhes. Se a gente descobre esses detalhes e a gente corrige eles, o processo de emagrecimento vai ser muito melhor. Doutor, quem está querendo começar uma atividade física ou fazer uma prática de um esporte mesmo, corrida, e quer virar um atleta, que conselho você dá para essa pessoa? O meu conselho é que você, na verdade, não está sozinho. Existem muitas pessoas que estudaram, na verdade, bastante para poder te ajudar a chegar aonde você quiser. Então, eu considero, na verdade, que todos os meus pacientes são atletas, seja amador ou profissional. Quando você quer, de fato, realmente virar um atleta profissional, aí o buraco é muito mais embaixo. A gente tem que ter um acompanhamento muito mais a fundo, a gente tem que, talvez, errar um pouco menos na nossa rotina e seguir um cronograma um pouco mais rígido. Mas no final do dia, o que a gente vai fazer é o que o paciente tiver desejo. Então, se chegar uma pessoa no meu consultório que nunca correu e ela falar, eu quero correr uma maratona, eu vou falar, vambora. O que a gente vai ter que ajustar é o tempo. Porque não dá para chegar e falar, olha, eu quero correr uma maratona daqui a 2 meses. Aí a gente vai ter que realmente regular um pouco esse sonho. E isso, na verdade, é até um erro que as pessoas acabam fazendo e elas acabam se lesionando por isso. A gente tem uma tendência muito a se comparar com o outro. Então a gente começa a correr e vê que o amiguinho que é 20 anos mais velho está correndo muito mais rápido que você. E aí a gente começa a comparar os dados no relógio. E aí a gente quer tentar correr o máximo possível no mínimo de tempo. Não dá. Vai dar problema. Vá no seu tempo. Devagar e com calma e com acompanhamento, a gente consegue levar aonde você quiser chegar. Resumindo, para resumir esse nosso podcast, tá sendo maravilhoso. Uma dica, 3 dicas na verdade, para quem quer emagrecer e já ir na atividade física, não é? Uhum. Quem tá acima do peso, quer perder um peso e quer ir já na atividade física. Se corrida ou musculação? Corrida realmente é melhor, a musculação é melhor? Isso, na verdade, é uma dúvida muito comum e eu acho que isso é muito debatido, na verdade, entre várias pessoas. Fica sempre uma disputa. Não, musculação é o melhor para você emagrecer. Não, corrida e qualquer exercício aeróbio é o melhor para você emagrecer. A realidade é que depende também. Quando a gente fala em musculação, a gente vai ter um gasto calórico, porque é realmente um esforço que está sendo feito ali. Só que quando a gente faz musculação, a gente ganha massa muscular. E aí lembra que eu falei da taxa metabólica basal, quanto que a gente gasta de calorias só de existir? Se a gente tem mais massa muscular, a gente automaticamente acaba gastando mais calorias. Então, se você tem mais músculo, você tem, na verdade, uma maior taxa metabólica. Isso te dá o direito de ou comer um pouco mais, ou de você facilitar esse seu déficit calórico. A parte da corrida ou de qualquer outra atividade, ou da caminhada, ou da bicicleta, ou qualquer exercício aeróbio, ela vai ajudar nessa parte do emagrecimento, mas normalmente se ela é feita sozinha, sem você prestar atenção no que você está comendo, muitas vezes vai acabar, na verdade, aumentando o seu apetite, e aí se você não tiver essa consciência nutricional, você às vezes vai correr bastante e vai comer bastante e você talvez não vai ver nenhum tipo de resultado.
tanto a corrida quanto a musculação vão ser duas ferramentas ótimas para o seu emagrecimento. Eu sempre recomendo que você faça os dois, mas dá para você conseguir emagrecer só com um ou só com outro. Você só tem que ter uma noção de tudo que está ao seu redor, da sua qualidade de sono, da sua hidratação, da sua alimentação, principalmente. Eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu acho que você já respondeu. Quem quer, com esse seu comentário, quem quer ter uma vida melhor, né? Quer ter uma vida mais longa, o que seria preciso, né? Que eu acho que você já respondeu. O sono, alimentação, atividade física, né? Quer complementar com mais algum? Muito difícil, mas diminuir o estresse. Diminuir o estresse. O bom da atividade física é que ela acaba diminuindo o estresse. É muito engraçado porque às vezes no consultório eu me repito muito de reforçar a atividade física, seja numa consulta que ele quer emagrecer, seja numa consulta que ele quer performar melhor, ou seja até numa consulta que o paciente quer fazer um manejo de diabetes ou hipertensão. Porque a atividade física tem todos os benefícios possíveis. A gente foi feito para se mexer. Então, quanto mais atividade física a gente faz, a gente melhora a nossa qualidade do sono. E na grande maioria das vezes, quando a gente faz atividade física, a gente tem uma vontade de comer um pouco mais saudável. Então, o que eu explico para os meus pacientes é que tudo isso vira uma bola de neve positiva. Se você faz atividade física, você acaba dormindo melhor e você acaba querendo comer melhor e aí você acaba bebendo mais água e, inevitavelmente, a atividade física acaba reduzindo o seu estresse. O que a gente quer evitar é a bola de neve negativa, que aí a gente come muito no fim de semana, come muita gordura, fritura e álcool, aí acaba dormindo mal. Aí quando dorme mal, acorda ou de ressaca, ou cansado, ou estressado, já vai tomar uma Coca-Cola, já vai pedir um hambúrguer, e aí o aumento das calorias no dia seguinte fica muito grande. E aí quando você come muita gordura e muita fritura, você tem menos disposição, na verdade, para fazer atividade física. E aí fica tudo ruim. Então eu sempre falo que a gente tem que inverter essa bola de neve, porque uma coisa vai puxar a outra, e quando você transformar isso em hábito, que normalmente demora de 60 a 90 dias, você vai começar a sentir falta. E é isso que eu quero. Eu quero que o paciente chegue no meu consultório daqui a 6 meses e fale: nossa, eu não consegui malhar ontem porque o trabalho foi muito pegado, trabalhei até às 10 horas da noite, estou doido para voltar a malhar. Porque isso aí já está dentro da cabeça dele que ele precisa fazer essa atividade. Muito bom. Eu ouvi um relato hoje de um colega meu que entrou também na moda da corrida. E aí ele falou: cara, não tô mais tomando mais um remédio de ansiedade, não tô mais doendo minhas costas, tô dormindo bem, sem meu remédio para dormir. E eu, rapaz, tá vendo? Então teu problema era só a falta de corrida. É? A gente pincou, né? Mas nós sabemos que domingo agora tem uma corrida, que é a primeira corrida de Santo Antônio. Primeira corrida de Santo Antônio. E aí, quero que você agora aproveite essa oportunidade aqui para dar dicas para quem vai correr, principalmente para amador. Temos muito amador e o profissional também. Deixe dicas aí para pessoal fazer aquela corrida 100%. Perfeito. Eu vou dar 3 dicas que, na verdade, vão se resumir para qualquer evento de corrida que você estiver. Na última semana, ou seja, na semana que antecede a corrida, vocês precisam pegar leve no treino de vocês. Evita fazer treino de tiro, evita fazer uma carga muito grande, porque o que vocês querem é chegar no dia da corrida e correr bem. Então, evitando essa sobrecarga, você vai chegar mais descansado no dia, então você vai conseguir realmente, talvez até bater a sua meta pessoal. E evita de se lesionar também, né? Exatamente, porque se você se lesionar antes, você talvez nem vai conseguir correr. A segunda parte é relacionada à alimentação. E aí, quando a gente fala de alimentação, a gente pensa em 2 coisas. Primeiro, nos últimos 2 ou 3 dias antes, a gente orienta que evite qualquer tipo de excesso de gordura e de fritura, porque isso vai piorar um pouquinho a disposição da pessoa. E a gente pede para essa pessoa também aumentar um pouco a carga de carboidrato na sua dieta. Porque quando você faz o famoso carboload na noite anterior ou 2 dias antes, é como se no dia da corrida você não fosse depletar a sua fonte de energia. Então, esse aumento de carboidrato, obviamente isso depende do plano dietético de cada um, ela talvez vai te dar um impulso maior para você não ficar cansado no meio da corrida. E a terceira, na verdade, é sono. A gente precisa dormir bem para a gente poder ter mais energia. Dormir é a nossa recarga de bateria do celular. E aí a gente fala aqui, para adultos, o ideal é que você durma pelo menos 7 horas e meia. Então, no dia da corrida, normalmente ele é um pouco mais cedo,
dorme mais cedo também e, de preferência, evita álcool, porque o álcool vai cortar a qualidade do seu sono, vai piorar um pouco a parte do desempenho e ajuda até um pouquinho na perda de massa muscular. Foi uma aula isso aqui, você deu mais de 3, 4, 5 dicas aqui. Doutor, foi fantástico esse podcast, esse bate-papo. Foi realmente uma aula que você deu aqui pra gente. Eu acredito que tem vários aviãozinhos aí de colega encaminhando para os amigos corredores. Fico feliz. Queria agradecer aqui a oportunidade desse momento, de tirar todas essas dúvidas. Queria que agora o momento seu, para você vender o seu peixe aí, dizer onde é, quem quer encontrar o Dr. Alexandre, quem quer começar uma atividade física, quem quer um acompanhamento diferenciado, onde que ele encontra? Show de bola. Primeiro eu queria agradecer, na verdade, o convite. Eu atendo de segunda a sexta na Medical Balsas. A gente tem tudo lá para dar o maior suporte possível para vocês. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem, se me encontrar na rua, podem falar comigo. Se quiserem mandar mensagem no Instagram tirando dúvida, pode falar comigo. Se quiser me encontrar pessoalmente lá, pode realmente contar comigo. Marquem uma consulta comigo, dependendo do que vocês quiserem de progresso, eu vou ajudar vocês a chegar. Se vocês quiserem emagrecer, a gente vai traçar esse plano junto. Se vocês quiserem correr mais e correr melhor, que é o que mais tem chegado no meu consultório, a gente vai ajudar nisso. Eu tô aqui, na verdade, para ser uma ferramenta para te ajudar a chegar onde você quer. Você não vai chegar onde você quer porque eu fiz tal coisa. Você vai chegar porque eu talvez tenha ajudado a te dar a orientação certa. No final do dia, é você que vai fazer tudo. Eu vou te orientar e eu vou te dar toda a segurança para você fazer aquilo que você gosta. Mais uma vez, doutor, muito obrigado. Você acabou de acompanhar o VitaliCast, sua dose de saúde e longevidade. Pelo Instagram, YouTube e também pela Rádio Boa Notícia, todas as sexta-feira, às 13 horas. Se você ficou até aqui, encaminha para quem treina, que quer alavancar os seus treinos. Então, e quiser a ajuda de um especialista, está aqui o Dr. Alexandre. O VitaliCast fica por aqui e até a próxima.